Existe um tipo de cansaço que não melhora quando você descansa. É um tipo de inquietação que não some quando você organiza a sua agenda. De confusão mental que persiste mesmo quando você tenta pensar com clareza. Muita gente interpreta isso como falta de disciplina. Outros vão chamar de ansiedade. Alguns acreditam que precisam se esforçar mais. Mas quase ninguém começa por uma pergunta essencial: em que estado o meu corpo está trabalhando? Essa pergunta muda tudo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui é um espaço de reflexão sobre estrutura interna, sobre como o corpo, a mente e a percepção se organizam e influenciam a maneira com que nós vivemos. Aqui, nós não tratamos o sofrimento mental como uma falha moral. Nós vamos investigar o fundamento. E se esse tipo de conversa faz sentido para você, se inscreve no canal, deixa o seu like. Conteúdos como esse só continuam existindo quando encontram pessoas dispostas a pensar com profundidade. Então agora vamos ao ponto. A mente não flutua no vazio. Existe uma ideia silenciosa que atravessa a filosofia antiga, as tradições contemplativas e a neurociência moderna. A mente não é uma entidade isolada. Ela emerge de um organismo. Aristóteles falava de forma e matéria como inseparáveis. Os estoicos treinavam a respiração e posturas para estabilizar o julgamento. Nas tradições orientais, consciência e energia vital nunca foram vistas como coisas separadas. A separação radical entre mente e corpo é um fenômeno extremamente recente. E essa separação criou um erro prático. Nós tentamos resolver um sofrimento mental apenas no campo das ideias, no pensamento. Mas, na verdade, um corpo em alerta constante não é necessariamente dramático. Ele pode até parecer funcional. Você acorda, cumpre todas as suas tarefas, entrega os resultados, mas lá no fundo existe uma tensão, uma respiração que é curta, uma musculatura que está sempre sutilmente contraída e um sono que não existe ou que não te restaura. A mente antecipa aquilo que ainda não aconteceu. O sistema nervoso simpático permanece ativo para além do necessário. Ele foi projetado para situações de breves ameaças, não para sustentar semanas, meses e anos nesse estado. Quando essa ativação se torna permanente, ela altera a sua percepção do mundo e o mundo começa a parecer mais perigoso do que realmente é. Pequenos problemas ganham proporções enormes. A capacidade de contemplação da vida diminui ou desaparece e a fisiologia molda o seu pensamento. O cérebro recebe sinais constantes do seu corpo. A respiração informa que há um ritmo interno. Sua postura informa que tem estabilidade ou não. Seu batimento cardíaco informa se há segurança ou ameaça. Esses sinais modulam áreas cerebrais responsáveis pela atenção, pela memória e pela tomada de decisão. Quando o organismo interpreta que está em risco, ele vai priorizar a sobrevivência. E sobrevivência exige vigilância. E vigilância reduz a amplitude de atenção. E a amplitude reduzida dificulta a nossa profundidade. E é aí então que surge uma sensação de confusão mental. A ansiedade, ela não é apenas um pensamento acelerado como muitos pensam. Ela é, na realidade, uma ativação prolongada. É um organismo que está se comportando como se o ambiente fosse sempre perigoso. Essa antecipação consome toda a energia de um corpo. Com o tempo, a energia que poderia sustentar o foco e a criatividade fica redirecionada para a defesa constante. A mente acelera porque o corpo está acelerado. E uma mente que está acelerada dificilmente vai manter a clareza. O outro extremo disso tudo é a exaustão. Quando passamos longos períodos de ativação, muitos organismos entram em estado de economia. Desliga um pouco a energia, diminui a iniciativa e a pessoa começa a interpretar que ela está desanimada, deprimida. Mas existe uma lógica biológica nisso. Quando o sistema não encontra segurança suficiente para relaxar, ele vai tentando preservar os nossos recursos. E essa é uma estratégia silenciosa de sobrevivência do nosso corpo. Entre a ativação e a exaustão existe um ponto intermediário. O corpo não consegue avançar
com fluidez, não consegue ter ritmo. Você também não consegue descansar plenamente. E esse estado possui um travamento. A mente cria narrativas de culpa e de autocrítica, mas o organismo está apenas preso entre duas respostas fisiológicas incompatíveis. Enquanto isso, você acredita que precisa de mais força. E aí, nós vivemos em um contexto que estimula a permanência dessa ativação. São as notificações contínuas, são as comparações constantes. Fulano faz, o outro faz, por que eu não consigo fazer? O sistema nervoso humano foi desenhado para uma alternância. Contração, expansão. Ação, pausa. Sem essa alternância, a fisiologia não consegue ter flexibilidade. As tradições antigas compreendiam algo que foi diluído hoje na modernidade. Antes de refinar o pensamento, estabilize o seu corpo. Mosteiros medievais exigiam disciplina corporal antes do estudo teológico. Práticas contemplativas iniciavam pela postura. A respiração era considerada uma porta de entrada para a reorganização interna, não por misticismo, mas por observação empírica. Em várias tradições aparece a ideia de eixo. E eixo significa alinhamento interno. Quando o eixo está presente, a energia circula com o menor desperdício. Quando o eixo se perde, o organismo compensa com tensão periférica. Essa tensão consome os nossos recursos que poderiam dar sustentação para nossa mente ser clara. E esse eixo, ele é uma organização neuromuscular, respiratória e perceptiva. Muitas pessoas pensam que precisam de mais disciplina, mas a verdade é que disciplina exige um corpo com energia estável. Foco exige segurança suficiente para sustentar a atenção e clareza vai exigir espaço interno. Quando o nosso corpo está equilibrado, regulado, essas qualidades surgem com muito menos esforço. Não como uma imposição externa, mas como um ritmo orgânico. Então, ao invés da gente ficar se perguntando o tempo todo como eu penso melhor, o ideal seria a gente perguntar como está esse meu organismo que não está pensando bem. Essa pergunta desloca a investigação do campo moral para o campo estrutural. Ela remove de nós a culpa e abre a possibilidade de verificar uma reorganização. E o que começa a acontecer é que quando o nosso corpo encontra estabilidade, a nossa respiração muda naturalmente, fica mais profunda. A nossa musculatura reduz a tensão desnecessária e então a nossa percepção se amplia. Nosso pensamento com isso desacelera. A mente deixa de operar em modo de urgência e então ela recupera a capacidade de análise e de contemplação. E é exatamente aí que o foco surge como consequência de uma energia que está regulada. A maturidade que muito se fala por aí não consiste na capacidade de suportar a tensão indefinidamente. Ela consiste em reconhecer quando a base está instável. E reconhecer essa base é a nossa lucidez. Porque muitas pessoas passam anos tentando ajustar comportamentos enquanto ignoram qual é o terreno que é fértil para esse comportamento. Esse terreno que é instável produz uma estrutura instável. Nossa mente é muito sutil e sofisticada, mas ela não é soberana. Ela emerge de um organismo vivo que responde ao ambiente e à memória. Quando o nosso corpo opera em alerta constante, a mente se adapta a esse alerta. Mas quando o nosso corpo encontra a estabilidade, a mente também acompanha isso. O funcionamento mental que você busca provavelmente não depende de você fazer mais esforço. Depende do quanto você cuida dessa base. Essa base não pode ser imposta. Ela precisa ser cultivada. Quando o nosso organismo encontra segurança suficiente, a nossa mente encontra direção. E aquilo que parecia luta se transforma na nossa expressão natural. Então, quando você se observa com atenção, você percebe mais evidentemente que grande parte do sofrimento mental contemporâneo não nasce da incapacidade individual, mas da forma que nós estamos tentando viver. Nós exigimos clareza em um contexto de tensão constante. Exigimos foco em um organismo que não encontra repouso, paz. Exigimos constância de um sistema que não teve tempo
de alternar entre esforço e recuperação. Isso é uma incoerência e entre esse estado interno e exigência externa cria uma sensação de inadequação. Mas a inadequação muitas vezes é apenas um desalinhamento estrutural. Quando a gente desloca a investigação do campo moral para o campo fisiológico, as coisas mudam profundamente. A culpa perde a força, a autocrítica perde a rigidez e surge um espaço de lucidez e não de passividade, mas um lugar onde a gente consegue compreender o pensamento. A mente não é um mecanismo isolado que pode ser pressionado. Ela é a expressão de um corpo sensível ao ambiente, à memória e ao ritmo. Quando esse corpo está em alerta contínuo, a mente se adapta a essa condição. Quando o corpo encontra estabilidade, a mente acompanha. Portanto, talvez a transformação mais relevante não seja em aprender a pensar melhor, mas em criar condições internas que permitem ao pensamento florescer. Esse deslocamento muda a direção da busca. A gente passa a investigar a base, ao invés de intensificar a cobrança, a gente observa. E quando a gente encontra equilíbrio, a mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um instrumento de compreensão. Esse é o ponto. Quando o organismo encontra segurança suficiente, a mente encontra direção e tudo aquilo que parecia uma luta se transforma em expressão natural. Talvez o ponto mais difícil dessa conversa não seja compreender essa ideia, mas aceitar que durante muito tempo você exigiu da mente algo que o seu corpo não tinha condições de sustentar. Existe uma humildade necessária nesse reconhecimento. E essa humildade é para perceber que intensidade não é profundidade, que pressão não é maturidade, que produtividade não é estabilidade. O organismo humano é sensível. Ele responde ao ambiente, às memórias, ao ritmo que você impõe a ele. Ignorar isso não te torna mais forte, te torna mais tenso. E essa tensão prolongada sempre cobra um preço. Agora você precisa olhar para o seu estado. Nesse estado a direção começa a mudar. Nesse estado você reorganiza a sua vida inteira. E a gente continua essa conversa no próximo vídeo. Satnam, vamos juntos.